Paz de Cristo Jesus, meus amados irmãos, vamos iniciar hoje mais uma aula que tem por tema Aviva, ó Senhor, a tua obra. É a nossa lição de número 13, 26 de março de 2023. Nosso textuário diz assim: Ouvi, ó Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica, na ira lembra-te da misericórdia. Abacuque capítulo 3, versículo de número 2. Nós estamos entrando na nossa última aula e o nosso comentarista ele vai trabalhar com o livro de Abacuque, que é o texto base, né, que veio sendo sofejado já desde da primeira lição, a ideia, né, dentro do decorrer do assunto. Só que ele trabalha não com o avivamento acontecido na época de Abacuque. O que significava na época de Abacuque? O avivamento na época de Abacuque era restauração, capítulo 3, 17 e 18, restauração de Israel à sua terra, à sua pátria. Ali significava o avivamento. Pois bem, mas nós não vamos também lidar com isso. Ok? Introdução. O avivamento perpassa, olha, preste atenção, o avivamento perpassa desde o conceito moral, o avivamento perpassa desde o conceito moral ao modo de se comportar religioso. Então o avivamento ele vai passar por algumas circunstâncias, por alguns caminhos, alguns modos. Abarca no avivamento coisas sumariamente importantes para a salvação do indivíduo. Ou seja, um cara avivado, ele é salvo. Ah, é salvo, pastor Manuel? É sim. Um cara avivado, ele é salvo. Porque vamos conotar aqui avivamento como morte e morte como uma vida distanciada de Deus. Eu não estou falando de pessoas que não são crentes, mas estou falando de morte espiritual, como por exemplo a gente pode lidar com isso com Efésios capítulo 2 ali, versículo 1 em diante, você vai lidar com essa questão. Morte de nossos pecados, ofensas e delitos. Então, o avivamento conota a salvação. Então, quando você pede vida, você está pedindo para que a sua salvação, aquilo que Cristo lhe deu, venha a ser reavivado, reacendido, ou usando o termo salvação, que significa conservar, seja conservada, seja mantida. Tá? Isso na vida do indivíduo de uma forma pessoal. Conhecer o realizador. Quem é o realizador? Deus. E como ele age no campo religioso eu estou lidando com no sentido espiritual, campo religioso, facilita para a absorver, a absorção autêntica do avivamento. Ou seja, quando você conhece Deus e sabe como Deus age, fica prático, mais fácil para você receber com facilidade e autenticidade o avivamento na sua vida. Esse conceito geral, em conceito geral, Deus é o único que pode fazer, ou seja, no sentido final da coisa, quem pode realizar o avivamento é Deus. Não existe mecanismo, modo e forma que possa criar avivamento no meio da igreja. Por mais que a gente possa criar modos e meios, não existe avivamento sem o agir imediato de Deus, tá? Deus tem que fazer, operando eu, Deus tem que estar operando. Então, em conceito geral, Deus é o único que pode fazer, mas o que tem que acontecer ou surgir para que esse avivamento venha acontecer, até mesmo porque eu que preciso do avivamento, então o desejo, o interesse tem que ser meu. Então, Deus é o único que pode fazer após o desejo do homem em adquirir ou querer que aquilo aconteça. Então, Deus é o único que pode fazer, mas o homem tem que desejar, querer que Deus opere. Então vamos para o nosso primeiro ponto que diz assim: o desejo do homem é adquirir. O desejo do homem adquirir, você pode aqui transferir adquirir por querer, por desejar e assim por diante. Eu coloquei Marcos capítulo 10, versículo 51, para só dar uma delinear. O texto, claro, evidentemente fala sobre cura, mas estou falando questão do desejo, do interesse de querer receber e como se comportar referente a isso, a essa situação. Ok? Abre-se aspas e vamos para o versículo. E Jesus falando, disse-lhe, isto falando com o cego: que queres que te faça? Jesus pergunta ao cego. E eu, assim, abro rapidamente aqui, por causa do nosso tempo, uma pergunta para você.
O que você quer que Deus faça na sua igreja? O que você quer que Deus faça na sua vida? Você realmente quer um avivamento ou quer uma motivação que venha contagiadora, que vai proporcionar crescimento ou um robustecer que na realidade não é avivamento, porque avivamento ele tem um cunho de mudança, metanoia, mudança, arrependimento, mudança de vida, mudança de caminho, mudança de trajetória. Não é simplesmente olhar para trás, não é simplesmente mudar o rumo, é mudar o procedimento e o comportamento. O que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. Nós não vamos lidar agora, nós estamos lidando com o desejo do homem. Então Jesus perguntou, ele falou: eu quero, mestre, quero ter vista. Então não adianta clamar sem objetivo. Senhor, opere em nossas vidas. Aí vem a operação de Deus. Porque, deixa eu voltar aqui o que eu li na introdução. O avivamento perpassa desde o conceito moral, é o modo de comportamento religioso. Se pede-se avivamento, mas se esquece com o avivamento, a vida não pode mais se comportar da mesma forma. Os discípulos receberam o Espírito Santo e a conduta deles, o comportamento deles, o entendimento deles, as interpretações deles mudaram. Há elementos que abarcam, que adentram, que se manifestam através do avivamento, que é muito maior do que a nossa concepção. Então deveríamos pensar quando pedimos avivamento, porque se você quer manter e viver na mesma vida, no mesmo modo de pecado, não deve se pedir avivamento, porque avivamento vai contrariar tudo aquilo que você pensa, tudo aquilo que você deseja e tudo aquilo que você faz. Então não adianta clamar sem objetivo. O que está no coração ou foi balbuciado em palavras deve ser colocado em pauta diante de Deus. Ou seja, aquilo que está no meu coração, porque às vezes a gente fala assim: eu quero muito que Deus opere na igreja, eu quero muito que Deus faça isso. Mas na realidade é só desejo, é forma de expressão. Mas na prática não se quer isso, porque quando se quer, tem que se buscar, tem que se clamar. Deixa eu só, antes de continuar a leitura, lembrar o seguinte, a questão do cego. Mandaram ele parar de clamar, mandaram ele parar de gritar, e ele continuou insistindo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Às vezes o que você está pedindo para que Deus venha fazer na sua vida, na sua casa, na sua família, na sua igreja, possa ser de repente visto, conotado pelas pessoas como uma coisa ruim, incomodativa. Porém, eu digo para você, se você realmente quer isto, continue a clamar, continue a pedir, porque Jesus um dia há de lhe chamar e lhe conceder aquilo que você tanto precisa. O querer sempre deve estar em ação, em movimentação, em constância. Jesus vai sempre querer realizar avivamento em nós. Sempre. Sempre vai querer realizar avivamento em nós. Então o que eu preciso fazer? Busca-se para receber. A Bíblia, eu coloco como base aqui, Mateus capítulo 7, versículo 7 a versículo 11, que Jesus terminou dizendo o seguinte: se vós sendo maus, procurai dar boas dádivas a vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu. Então, se a gente pedir avivamento, com certeza Deus nos dá, mas eu continuo a dizer que o avivamento sempre será manifestado de cunho pessoal, individual, nunca de uma forma que vai abranger coletivamente toda a igreja, sempre conotando aos remanescentes. Segundo ponto, Deus é o único que pode fazer. Eu coloquei Filipenses capítulo 2, versículo 3, abrindo-se aspas, diz assim: porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar segundo a sua boa vontade, fecha-se aspas. O texto aqui é dizendo que Deus é o que opera. Lembra que eu falei que Deus é o único que pode fazer, é o que pode realizar? Você pontuei lá na introdução. Então é o único que pode realizar é Deus. Então eu tenho que estar em consonância, em conformidade, como diz 2 Coríntios capítulo 13, versículo 13, está na graça de nosso Senhor Jesus Cristo, de estar debaixo do amor de Deus e está intrinsecamente envolvido na comunhão do Espírito Santo. Então aí você vai desfrutar do querer e do efetuar da vontade de Deus. O querer de Deus é motivado pelo comportamento humano. Mateus capítulo 8, versículo 1 a 3, vai falar do leproso que chegou a ser Jesus, e um dos comportamentos dele foi o seguinte: o leproso não chegou
a Jesus pedindo. Às vezes a gente, todas as vezes que chegamos em oração, nosso comportamento é muito de pedinte, muito de necessitado. A gente vive uma vida espiritual de mendigância. Não devemos se comportar assim e nem agir desse modo. A questão é, ele não chegou a Jesus pedindo. A primeira atitude foi adorar. Nós precisamos ser adoradores. Como diz um louvor, um adorador de verdade. A gente precisa adorar a Deus em espírito e em verdade. Já foi citado esse versículo em uma de nossas lições aqui também. Adorar. Outra coisa, ele motivou o querer de Jesus. Quando ele adorou, Jesus falou o seguinte, ele está reconhecendo aquilo que eu sou e aquilo que eu posso fazer e realizar. Às vezes a gente chega diante de Deus, mas quando não expressa o seguinte comportamento de adoração e louvor e gratidão ao Senhor, a gente neutraliza ou impede, coloca uma barreira para que aquilo venha acontecer. Então, quando nós adoramos, é por isso que Jesus falou assim, meu Pai procura verdadeiros adoradores, aquele que adora o Pai em espírito e verdade. O Salmo de número 101, versículo 6 diz, meus olhos procurarão os fiéis da terra para que andam comigo. Os que andam num caminho reto, este me servirá. Os olhos de Deus estão procurando os verdadeiros adoradores. Os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade. E a sua adoração vai motivar as mãos de Deus, vai mobilizar a mão de Deus para agir e operar em favor da vida dele. E aí o avivamento acontece de uma forma natural, vamos dizer assim. Então ele motivou o querer de Jesus. Aí o que acontece? Com suas palavras, qual foram as palavras do leproso? Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. Versículo 2 de capítulo 8 de Mateus, que eu lembrei, que encasquetei com Romanos, né? Capítulo 8, versículo 2 de Mateus. A resposta de Jesus foi, quero ser limpo, versículo 3. Então, quando você chega em adoração, consequentemente você vai motivar o querer de Jesus de lhe abençoar. Conclusão. O avivamento da obra deve partir dos trabalhadores, ou seja, o querer tem que partir de mim. Eu tenho que desejar o avivamento na minha vida, na minha igreja, na minha comunidade, vamos dizer assim. Falando comunidade, falando de igreja, tá? Tem igrejas que tem por título, nomenclatura, comunidade. Comunidade evangélica, comunidade não sei o que, e assim por diante. É responsabilidade do povo que carrega o nome do Senhor se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos. Segundo Crônica, capítulo 7, versículo 14. Aí, conclusão. A conversão traz o derramamento do Espírito. Provérbio, capítulo 1, versículo de número 23. Convertei-vos pela minha repreensão, eis que abundantemente derramarei sobre vós o meu espírito e vos farei saber as minhas palavras. Então, conversão, converter, ouvir a voz de Deus, obedecer a ordem do Senhor, vai trazer a manifestação do Espírito. Eu preciso querer para que Deus possa querer também. E o meu querer tem que estar em consonância com a adoração, com aquilo que eu sirvo e presto a Deus. Se eu presto um culto verdadeiro de adoração ao Senhor, em manifestação e oração, leitura da palavra, estudo da palavra, Deus, sim, pode derramar sobre nós um avivamento individual, pessoal, legítimo, autêntico, que vai transformar grandiosamente e poderosamente as nossas vidas. Que Deus possa nos abençoar, é a nossa última lição. Peço a você que se inscreva no canal, curta e compartilhe. E não deixe de deixar seu comentário aqui. O nosso comentário, como sempre tenho dito, ele está sempre baseado no título da lição, mas o desenvolvimento do conteúdo não é baseado no conteúdo, no cerne da revista, mas naquilo que eu vou desenvolvendo. Então, por isso, é um comentário completamente diferente, com tópicos e temas diferentes, ok? Vamos orar, agradecer ao Senhor, pedindo nessa última aula, última lição, uma aula agradável, confortável e abençoada para as nossas vidas, em nome de Jesus. Senhor Deus, muito obrigado. Peço ao Senhor que continue dando sabedoria a esse professor, essa professora. Estamos chegando na nossa última aula
Peço ao Senhor que conceda a ele a capacidade de resumir tudo que já fora falado nas lições anteriores e assim trazer um resumo, um acréscimo e um entendimento da espiritualidade na necessidade que devemos buscar a Deus e querer um avivamento pessoal para as nossas vidas. Enche-nos o Teu Espírito Santo, permita-nos uma aula abençoada no domingo para a honra e glória do nome de Jesus. Amém e amém. Meus amados, tenham um excelente domingo, uma excelente escola dominical. Não deixe de estudar na escola dominical, não deixe de ir para a escola dominical. Eu sei que às vezes nós temos as nossas dificuldades, mas estude, leia a revista. É importante você ler a revista, questionar às vezes alguns pontos da revista, não criticando o comentarista, mas porque nós, seres humanos, temos pontos de vista diferentes e assim vai haver as divergências, mas com isso venha trazer-nos um acréscimo espiritual, bíblico e teológico. Que Deus nos abençoe, um excelente domingo, uma excelente escola dominical na paz do Senhor Jesus. Amém e amém.